Olá! Então, no último vídeo eu falei sobre o hábito da leitura, mas enquanto eu preparava aquele vídeo eu fiquei pensando numa pergunta também pertinente. Por que ler afinal? Até então, porque hoje em dia a informação está na palma da nossa mão, em poucos segundos a gente descobre qualquer data histórica, qualquer definição, qualquer notícia, ou seja, se a informação está em toda parte, por que os grandes pensadores insistiam tanto na leitura? Olá, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência e um cadinho de filosofia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como que a leitura nos ajuda a pensar. Então, se você chegar aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, dar aquele joinha, ficarei muito agradecida. Então, bora lá! Pensando na pergunta que eu fiz há pouco, talvez o objetivo da leitura nunca tenha sido apenas informar. Obviamente, ela existe para formar. É isso que eu comentei mais ou menos aí no último vídeo que eu fiz. Então, essa é a ideia. Eu diria que a gente vive em uma época curiosa, né? Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, parece que cada vez mais é difícil pensar com calma. Então, as pessoas leem notícias, assistem vídeos de 15 segundos rapidamente, as pessoas têm contato mais facilmente com opiniões prontas. Então, assim, as pessoas repetem frase, que é o que eu percebo, sem refletir. A gente precisa ter um pouco de cautela em relação a isso. Mas aí vem a grande pergunta: será que conhecer muitos fatos significa realmente compreender a realidade? Tá aí nos comentários como você responderia aí essa pergunta. Então, pessoal, existe um mestre medieval chamado Hugo de São Vítor. Ele escreveu alguns livros que me interessam bastante, mas eu tenho esse aqui que eu gostei bastante de ler no ano passado, que é Ler e Meditar. Praticamente, assim, apesar de ser curtinho, é um guia de como estudar, de como memorizar bem. Então, apesar, não se engane por ser curtinho, porque ele é de uma profundidade gigantesca e vale a pena a gente ter no nosso estante. Então, eu diria que estudar não é decorar datas, não é impressionar os outros, assim, estudar serve para transformar quem estuda, indo aqui ao encontro do que Hugo de São Vítor também pratica, né? Importante é a humildade. Então, assim, quanto mais você aprende, mais humilde você deveria ficar, que é o que eu penso, porque você percebe o tamanho da realidade. Falar que é igual alguém que sobe uma montanha e lá de cima ele não enxerga menos horizonte, ele enxerga muito mais. Então, justamente aí que a gente percebe o quanto ainda existe para conhecer. A ideia já aparecia muito antes de Hugo de São Vítor, eu diria. Quando a gente lê aqui Platão, a gente percebe uma coisa curiosa, assim, várias coisas interessantes, obviamente, é que quando ele fala de Sócrates, Sócrates nunca faz discursos enormes, né? Ele faz perguntas, e isso é muito, muito importante, porque pensar não começa quando a gente encontra respostas, pensar é quando a gente descobre que nossas respostas talvez não sejam tão boas quanto a gente imaginava. Sabe quando a gente ouve "eu sei que nada sei", né? Que é a frase atribuída a Sócrates, explica que ele não significa, que essa frase não significa ignorância, mas humildade intelectual. E quando eu falo que bons livros, livros clássicos, nos ajudam a pensar, lembrei de um livro que eu li há bastante tempo, provavelmente vocês devem conhecer, que é o Crime e Castigo. Olha só quantas anotações eu fiz. Salvo engano, eu li aqui em 2018, eu acho. Para quem conhece a história, ou se caso você não leu ainda, existe um jovem aqui chamado Raskolnikov. Olha, meu russo não é tão bom assim. E é interessante porque o Raskolnikov, ele acredita que algumas pessoas extraordinárias poderiam ultrapassar as leis morais se isso produzisse um bem maior, né? Então, aqui é a grande tese do livro, né? Então, assim, ele resolve colocar essa teoria em prática, cometendo um assassinato. Mas, de certo modo, a teoria só funciona no papel, né? Na vida real, já outros 500. Então, assim, ele meio que entra em paranoia, ele não consegue dormir, a consciência dele pesa bastante, a culpa destrói. Aí eu quero entrar respondendo o tema do meu vídeo. Grandes literaturas ajudam a pensar, porque é isso que um grande romance faz.
em vez de explicar uma teoria, ele mostra o que acontece quando alguém vive segundo aquela teoria. Então você percebe como esses três autores que eu mencionei, Hugo de São Vítor, Platão, Dostoiévski, eles estão falando que, de certo modo, a mesma coisa. Hugo de São Vítor diz que estudar transforma a pessoa. Platão mostra que, de certo modo, pensar exige sim humildade. E Dostoiévski mostra que ideias têm consequências concretas, né? E eu gosto muito de pensar, quando eu leio, pessoal, até para ajudar os meus estudos, a correlacionar autores, né? Então, há pouco tempo eu li Chesterton e tentei também correlacionar com alguns outros autores de grandes clássicos também, para fazer essas linhas de conexões e trazer aqui nos vídeos ou até mesmo nos meus rascunhos pessoais. Mas assim, no final de tudo, eu gosto muito de clássico porque eles não apenas nos dizem o que pensar, eles nos ensinam a pensar, a dialogar, a concordar ou discordar, sabe? Então, assim, quando alguém pergunta por que eu ainda leio autores que viveram há centenas ou milhares de anos, então a minha resposta é muito simples. Eu acredito sim que esses autores, eles de certo modo fazem as perguntas certas. Acredito eu que seja esse o maior presente da leitura. Ela não aumenta apenas a quantidade de informações que a gente tem, ela melhora a qualidade das perguntas que fazemos. E quem aprende a fazer perguntas melhores, normalmente também aprende a viver melhor. E assim, pessoal, de pensar em falar sobre esse vídeo, eu queria mencionar vários autores, mas aí eu decidi resgatar algumas anotações da minha última leitura de Platão, que foi A República, um grande clássico que eu gosto bastante, que é Crime e Castigo, e um dos meus livros favoritos de estudo e meditação, que é Hugo de São Vítor. Eu me arrisquei a tentar falar sobre os três aqui nesse vídeo. Eu escrevi primeiro antes de ligar aqui a câmera do celular. E o que eu diria é que é, de certo modo, curioso perceber que um filósofo da Grécia Antiga, um mestre medieval e um romancista russo parece concordar sobre um mesmo ponto, né? Que a inteligência, ela não nasce do acúmulo de informações, mas da formação da alma e do exercício do pensamento. Porque acredito que quando a verdade atinge as pessoas, elas têm os seus pensamentos, as suas reflexões, existe assim, vão ao entorno de um mesmo propósito. Então, acredito que é isso que acontece quando a gente tem contato com bons autores, com bons livros. Então é isso, pessoal. Eu decidi compartilhar esse pensamento com vocês. Na verdade, eu queria continuar falando sobre o hábito da leitura e eu pensei que eu poderia fazer algo relacionado ao último tema do meu vídeo. E por que não explicar que a leitura nos ajuda a pensar melhor? Então é isso. Antes de fazer o vídeo, eu comecei a pensar desde a semana passada e eu tava pensando assim, nossa, o meu último vídeo foi o hábito da leitura, então eu pensei num campo harmônico que giraria em torno desse tema. Estou pensando em fazer pelo menos um vídeo para conectar com o primeiro vídeo, que é o hábito da leitura, como a leitura nos ajuda a pensar, e o outro tema, quem está aqui no canal, aguarde, que vai ser relacionado, que vai girar em torno aí desse campo harmônico, né, do hábito da leitura. Gente, eu assim viajo nas palavras, tá? Eu uso analogia, gosto de pensar dessa maneira, eu acho que é um pouco mais didático. Então, se você chegou aqui no meu canal, não deixem de se inscrever, ficarei muito agradecida. Mais um canal de leitura, de filosofia, eu gosto de filosofia clássica. Falo ao meu modo, assim, não sou uma grande especialista, mas eu gosto de bater um papo aqui com vocês. Então, se você chegou aqui no meu canal, dá aquela curtida, compartilha, não deixem de se inscrever e eu vou continuar aqui no meu chá, tá bom? Até mais!